Banco Master, prisão do banqueiro revela fraude estimada em 12 bilhões de reais, tá? Aconteceu ontem, a operação da Polícia Federal, tá? Que prendeu Daniel Vorcaro, que era o CEO e dono, vulgo banqueiro do Banco Master, que já estava sendo investigado há algum tempo em função de um negócio muito esquisito que eles barraram no Banco Central, que seria a compra do Banco Master pelo BRB, Banco Regional de Brasília. Mas foi um escândalo, principalmente dentro do Sindicato dos Bancários de Brasília, que denunciou esse tema, né? E tantas outras entidades de controle financeiro, COAF e tudo mais, e ocasionou, né, gerou uma investigação e agora, né, culminou na prisão preventiva do dono do Banco Master, que foi pego no aeroporto tentando pegar um jatinho particular para Malta, né? Esses caras gostam desse tipo de lugar exótico. Não é pelas belas praias ou coisa do tipo. Geralmente é porque não tem acordo de extradição. Mas vamos pegar aqui o detalhe da notícia. Tem a matéria do Jornal Nacional, depois tem um comentário no UOL também. A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam os caminhos desse desvio e apuram a relação entre o Banco Master e o Banco de Brasília, que teriam feito operações suspeitas na venda de carteiras de crédito. As autoridades concluíram que houve gestão fraudulenta e temerária. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso no aeroporto de Guarulhos. Ele estava embarcando num jatinho rumo à Ilha de Malta, no Mediterrâneo. A operação começou ontem à noite. O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso por volta das 10 horas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, como mostram as fotos obtidas pelo Estadão do circuito interno de segurança. Segundo a Polícia Federal, ele chegou de helicóptero pouco depois que um consórcio liderado pelo grupo de investimento Victor Holding Financeira anunciou a compra do banco. Vorcaro estava no terminal de aviação executiva e, de acordo com os agentes, pretendia pegar um jatinho com destino a Malta, na Europa. Uma das hipóteses de investigação da PF é a de que Vorcaro usou o anúncio como parte de um plano de fuga do país. Os advogados de Vorcaro negaram que o cliente estivesse fugindo. Disseram que o destino final do voo era Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o banqueiro trataria da venda do Master. Natural de Belo Horizonte, Daniel Vorcaro tem 42 anos e começou a atuar no setor bancário na década passada. Comprou um banco em dificuldades, o Máxima, que virou o Master, dando início a uma forma agressiva de expansão das operações. O banqueiro cultiva uma extensa rede de relacionamentos políticos em Brasília, se valendo dela para os negócios. A operação seguiu ao longo do dia de hoje. A Polícia Federal prendeu também Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, um dos sócios do Banco Master, e 3 diretores da instituição: Alberto Félix de Oliveira Neto, Augusto Ferreira Lima e Luiz Antônio Bull, além de 2 executivos de uma fintech. A PF cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Os agentes apreenderam joias, um relógio e vinhos importados de alto valor. Pela manhã, em depoimento à CPI do crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comentou a operação. Essa operação de hoje, a fraude é de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear. Eu sei que já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado 1.600.000 reais em dinheiro nessa operação de hoje. O dinheiro foi encontrado na casa de Augusto Lima, um dos diretores presos do Master. Ver como a coisa se configura. Cara, bolos de dinheiro vivo. Isso não tem por que existir mais. Isso só existe porque tu pretende dar um perdido, cometer uma fraude, cometer um ilícito. Não se usa mais. Sabe? Não se usa mais dinheiro vivo. O cara tava com bolos e bolos e bolos de nota de 100.
Operação Compliance Zero foi autorizada pela Justiça Federal aqui em Brasília para apurar os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta e gestão temerária. No início do ano, investigação da Polícia Federal feita a pedido do Ministério Público identificou irregularidades na negociação do BRB, Banco de Brasília, para a compra do Banco Master. A tentativa do BRB de adquirir o Master seguiu adiante, mesmo diante de seguidas advertências do Banco Central. Agentes da Polícia Federal passaram amanhã na sede do BRB, que fica na área central de Brasília. Em março, o banco tinha anunciado a compra do Master. 5 meses depois, o Banco Central interrompeu o negócio por considerar que a operação não preenchia os requisitos necessários, como a comprovação de viabilidade econômica e financeira. Aí vocês vejam, tá? Um banco regional, um banquinho, tá? Como o Banco de Brasília, ter fundos para adquirir um banco estilo Banco Master. Ok. Tá. A questão é: quantos políticos estão envolvidos nisso? Que esse negócio claramente vai abrir uma tampa de bueiro. O BRB é um aparelho político financeiro, né, usado pelo GDF, né, pelo governo do Distrito Federal. Quantos será que já não se envolveram, se locupletaram com alguma fraude ou tentativa de fraude? Importante lembrar, agora me veio à memória aqui uma questão, de que o Flávio Bolsonaro, se eu não me engano, ele financiou uma mansão em Brasília pelo BRB. Então imagina quantos políticos já não se beneficiaram do uso desse banco de alguma forma para obter as suas vantagens, né? Eu tô falando tudo no plano da suposição, tá? Mas eu percebo isso com fortes convicções, apesar de não ter provas, como diria Deltan Dallagnol. A PF identificou que o Banco Master emitiu aproximadamente 50 bilhões de reais em títulos de CDBs, prometendo juros acima das taxas de mercado. Segundo a investigação, 12 bilhões de reais estariam descobertos porque ativos da empresa, como imóveis e capital próprio, têm baixa liquidez, ou seja, o banco teria dificuldades para vendê-los. Para passar ao mercado a impressão de que não tinha problema de liquidez, o Master simulou ter aplicado parte dos 50 bilhões de reais em ativos que não existem, de acordo com a PF, comprando créditos fictícios de uma empresa chamada Tirreno. O Master não pagou nada por essa compra, mas logo... Olha isso. Simulou aplicar 50 bilhões em ativos inexistentes. Logo em seguida, vendeu esses mesmos créditos ao BRB, que pagou 12 bilhões e 200 milhões de reais pelo negócio, sem documentação, para socorrer o caixa do Banco Master. Os caras estão usando o sistema financeiro para lavar o seu dinheiro, para fazer fraude, cometer fraude, e fazer tudo sem nenhum papel comprovando a operação. O BRB desembolsou 12 bilhões de reais para comprar uma carteira de crédito que não existia. Na decisão a que a TV Globo teve acesso, o juiz Ricardo Leite afirmou que elementos da investigação apontam que a solução do Grupo Master para aportar recursos capazes de cobrir esse rombo consistiu em se associar ilicitamente a uma sociedade de crédito direto, uma instituição financeira com o objetivo de inflar seu patrimônio artificialmente por meio de aquisição de carteiras de créditos inexistentes e revendê-las ao BRB. A PF investiga a atuação do Banco de Brasília com relação à aquisição de carteiras de crédito que significavam 30% de todos os seus ativos, circunstância que configura indício relevante de que a instituição pública buscou amparar o Banco Master em sua crise de liquidez. 12 bilhões são 30% dos ativos totais do BRB. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. Tem muita tramóia aí. Os caras apodreceram 1/3 do patrimônio do banco fazendo essa compra para salvar o Banco Master. Cara, isso aqui tem muita podridão envolvida, pode ter certeza. E vai ter muito político rodando, e isso aqui deve ter gerado um barata voa no Congresso Nacional.
A polícia apura ainda as razões pelas quais o BRB desconsiderou irregularidades graves nas operações. A decisão aponta que as transferências vinham sendo realizadas desde 2024, mesmo diante das ressalvas formuladas pelo Banco Central, bem como dos reiterados pedidos de informações e de monitoramento dirigidos à instituição. E que, nesta hipótese, há indícios veementes da prática do crime de gestão fraudulenta dos gestores do BRB em conluio com os diretores do Banco Master. De acordo com a investigação, a vontade inicial do BRB sempre foi de emprestar dinheiro ao Banco Master, mas não pôde fazê-lo diretamente em virtude de limitações de exposição. A decisão destacou que a substituição entre os créditos BRB Master ocorreu por pura camaradagem, em desacordo com a formalidade, mas como tentativa de abafar a fiscalização das operações e preocupações dela decorrentes, sendo possível ainda terem sido adotados procedimentos escusos pela gestão do BRB para viabilizar e promover a liquidez do Banco Master. A Justiça determinou Cara, que maracutaia. Terminou o bloqueio de bens do Banco Master, do BRB e dos envolvidos nas fraudes para tentar recuperar os 12 bilhões e 200 milhões de reais do rombo calculado. E também o afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, indicou Celso Eloy, servidor da Caixa Econômica, para a função. Os advogados de Daniel Vorcaro divulgaram uma nota e nela afirmam que desde o anúncio da venda do Banco Master estão à disposição para cooperar com as autoridades, fornecer informações e participar de audiências. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros citados. Gente, olha, isso aqui vai eclodir um negócio muito feio, tá? Aí tem uma apuração da Dani Lima também aqui, dando conta de que a Polícia Federal coleciona dados de operações suspeitas do Banco Master desde fevereiro. Olha só. Teve até, Dani, aquela famosa emenda Vorcaro, né, que tentava aumentar o valor do Fundo Garantidor de Crédito, que é um ponto sensível ali das aplicações, dos CDBs que são vendidos pelo Banco Master, né? Que na verdade é o que vai salvar as pessoas físicas que tiveram dinheiro, acho que até 250 mil investidos no Banco Master, né? Uhum. O fundo garantidor vai ser utilizado agora para cobrir todos os CPFs, segundo fontes que eu consegui acionar e que estão bem a par do assunto, né? O fundo garantidor de crédito, para vocês entenderem, ele foi uma inovação criada pós-confisco das poupanças e impeachment do Collor. Depois que o Collor foi empichado, foi criado no sistema financeiro o Fundo Garantidor de Crédito, que é para tentar diminuir, né, perdas, coisas do tipo, quando há uma quebradeira de banco, quando há, enfim, um confisco, né, qualquer coisa do tipo, né. No caso de uma falência de banco desse jeito, que o banco não tinha fundo, não tinha funding para suportar a aplicação financeira que estava oferecendo, a pessoa perdia o dinheiro, né? Aí o Fundo Garantidor de Crédito, essa política de Estado, essa política de governo, ela garante até 250 mil reais por CPF. Parece pouco, né? Mas para quem tem pouco, né, tá coberto, não perde dinheiro, né? Vai ser o maior desembolso do Fundo Garantidor de Crédito na história. Oi, Couto. Desculpa. Eles estavam querendo aumentar esse fundo garantidor de crédito de 250 mil para 1 milhão. Não conseguiram, né? Também era para instalar uma CPI, aquele Exalzi Lucas, não sei o quê, que acabou desistindo em cima da hora de instalar a CPI. Sempre o Exalzi Lucas, né? Envolve alguma coisa de Brasília, algum escândalo, sempre o Exalzi Lucas quer dar uma lacrada no Senado, né? O Exalci é um que eu tenho, para mim, um forte sentimento de que no momento que eclodir alguma tampa de bueiro abrir fedendo, ele vai estar envolvido no meio. Essa emenda foi do Ciro Nogueira, né? A emenda do senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira também. A gente já está voltando aqui
Vamos trazer para a conversa também o pessoal que nos acompanha pela TV a cabo. A gente continua falando sobre as investigações em torno do Banco Master, né? Essa operação da Polícia Federal que aconteceu hoje, também a ação do Banco Central liquidando o Banco Master. E a gente falava da repercussão política dessa questão porque o Daniel Vorcaro, CEO do banco, fundador do banco, é uma pessoa que tem um trânsito político grande em Brasília. O Coxo, inclusive, aqui falava com a gente que hoje rolou um clima meio que de pânico em Brasília, porque, assim, nessas operações a gente tem computadores apreendidos, celulares apreendidos, ou seja, a gente começa a Imagina quando começa a dar desdobramento, né? tomar noção de conversas e do meio político que está envolvido nisso. Inclusive, tem uma questão que a gente precisa agora ver, Dani, para onde que essa investigação vai, né? Em termos de justiça, para onde que esses processos vão, de acordo com quem estiver envolvido nesses processos, né? A minha curiosidade toda é essa, em que momento esse processo vai subir. A Daniela Lima, ela tem uma coisa que é muito nossa, né? Ela é a curiosa no estilo fofoca institucional, né? Tô muito curiosa como é que vai subir, como é que vai ser esse negócio e tal. Eu gosto muito da Daniela Lima por isso. Hoje ele está na Justiça Federal, está na 10ª Vara Federal, é uma ação que está sob sigilo, inclusive por conta do potencial, né, da exposição desses dados. A professora estava falando um pouco, você havia perguntado para ela sobre as transações fraudulentas, e assim que eu trouxer aqui a apuração que você me pede, eu gostaria de jogar uma perguntinha para ela, se for possível, Mauro, porque é o seguinte: quando houver a análise dos dados do Daniel Vorcaro e das conversas, ele tem uma casa suntuosa em Brasília que era fartamente frequentada por políticos do Centrão. Ele era muito bem relacionado com políticos do Centrão. Não me diga. Que surpresa, né? Vinha abastecendo há algum tempo dentro do Congresso Nacional a ideia de que concorrentes do Banco Master que vinham envenenando a imprensa, porque, na verdade, estava todo mundo esperando algo acontecer. Não se sabia era quando, né? Porque o Banco Central, em fevereiro, eu escrevi sobre isso hoje, em fevereiro, o diretor de fiscalização do Banco Central, o primeiro homem negro a ocupar a cúpula do Banco Central, levantou a mãozinha e falou: gente, eu tô olhando esses balanços aqui do Banco Master, isso aqui tá muito esquisito. Muito esquisito. Pede mais informação para eles. Aí eles não mandavam as informações que o Banco Central pedia ou não mandavam a contento. Comunica o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, chama o Ministério Público e a Polícia Federal e passa a entregar tudo. Entra o COAF, conselho que também é o órgão que monitora as transações financeiras. E daí a gente é obrigado a trazer de novo o governo Bolsonaro à baila. Uma das primeiras ações do ministro da Justiça e da Segurança Nacional, Sérgio Moro, antes de ser senador, ele foi ministro do Bolsonaro. Uma das primeiras ações dele foi desarticular o COAF, tirar o poder do COAF, Conselho, né, de Atividades Financeiras. Vejam, ele desaparelhou o COAF, enfraqueceu o COAF, um órgão vinculado à Receita Federal para investigar movimentações financeiras atípicas. O que ele estava tentando fazer com isso? Desligar o botão de alarme para operações suspeitas. Por quê? Qual é o interesse? São perguntas importantes para serem feitas. Ainda mais vendo agora esse escândalo do Banco Master, né? E em um dado momento fica muito claro para o Banco Central, e isso está no relato da Polícia Federal feito à Justiça, que os balanços tinham 12 bilhões de operação de crédito furado com o BRB, e aí eu vou pedir para a professora explicar para quem está nos acompanhando, porque é o Banco de Brasília. Detalhe, houve uma pressão muito forte política para que o BRB levasse adiante a compra do Banco Master. E quem travou foi o Banco Central. Começou travando quando, em fevereiro, olha esses aportes e fala: que
Como que operação de crédito é essa que você está pagando e não está recebendo nada? Não estou entendendo. Virou uma coisa de fazer caridade, nunca vi banco fazer caridade. E depois, o Banco Central percebe, o diretor de fiscalização, eu vou pegar o nome dele, estou só com o sobrenome, é Aquino. Depois o Banco Central percebe que o Vorcaro estava tendo que colocar dinheiro dele, fazendo aportes para fechar os balanços do banco. E aí o BC fez uma conclusão lógica. Como é que um banco que está em situação dificílima, buscando compradores no mercado privado, inclusive, tem seu principal acionista, seu acionista majoritário, em condições financeiras robustas o suficiente para poder ficar fazendo aportes do volume que precisa para fechar os balanços? Tem alguma coisa muito errada. E foi assim que a questão toda chegou na Polícia Federal, que ao longo de 9 meses investigou o Banco Master e suas operações, chegando na operação de hoje. Então, assim, vocês preparem, apertem os cintos, porque esse negócio ainda vai dar muito o que falar. Vai ter muita gente, em algum momento, sendo colocada na berlinda em função da transação do Banco Master. Ficou muito clara a pressão política, como a Daniela Lima falou, para garantir a compra do Banco Master pelo BRB, de qualquer forma. Então havia um desespero muito grande de alguns setores da política, e daí a gente junta os pontos quando a Daniela Lima fala que a mansão do Daniel Vorcaro era muito frequentada por parlamentares do Centrão. Então dá para entender de onde vem essa pressão. E é preciso entender o motivo. E agora, com a apreensão de equipamentos eletrônicos, celular, notebook, talvez comece a se chegar em alguns nomes. A gente já viu que existe ligação muito forte de alguns parlamentares aí com o crime organizado. Não se sabe até que nível, qual a extensão disso, mas Ciro Nogueira viajando com dono de bet, viajando com, inclusive, integrantes do PCC. Presidente da União Brasil, mesma coisa. Carregando dinheiro vivo no avião ainda por cima. Então, até onde vai a extensão desse negócio? Eu tô ficando preocupado, real oficial, com os rumos dessa investigação, porque isso claramente vai revelar uma máfia. Vai revelar uma máfia muito grande. 12 bilhões não é pouco dinheiro. Fraude. Para tentar encobrir um balanço. Não é pouco dinheiro. E 12 bilhões fornecidos por um banco público para cobrir uma fraude de um banco privado, tem muita coisa aí para ser investigada. Vamos ver, vamos acompanhar e vocês comentem aí o que vocês estão achando dessa repercussão e dessa prisão de banqueiro, né? Finalmente nós estamos começando a ver esse tipo de coisa acontecer. Deixe seu comentário aí, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações.